minhas amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Saudação a todos e todas que acessam o nosso canal. Pedimos a proteção ao alto para mais uma reflexão com as bênçãos do nosso amigo, irmão, mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Hoje a proposta é pensarmos um pouco sobre a empatia. Eu apresentei recentemente esse trabalho na reunião presencial aqui da nossa associação. Fiz pequenas alterações e resolvi gravar para disponibilizar aqui no canal, com o título de O Caminho da Empatia. Por que o caminho da empatia? Porque a empatia, embora não seja uma virtude que a gente adquira nos primeiros estágios de esforço para evoluir, é ainda uma virtude, digamos assim, intermediária. Para alcançarmos virtudes como compaixão e a própria caridade, que é o objetivo maior de todos nós, a empatia é caminho. Então ela não é ponto de final a atingir, é ponto intermediário. Esse vai ser o nosso esforço hoje de tentar fazer abordagem com essa ênfase. Lembrando que Jesus de Nazaré nos diz sobre a empatia no Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, aquele capítulo, os 3 capítulos são a síntese do ensinamento de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, todos referentes àquele grande ensinamento, Sermão da Montanha. E no capítulo 7 nós vamos encontrar o não julgueis para não seres julgados, a metáfora do cisco e a trave. Como é que eu quero tirar o cisco do olho do meu semelhante se eu tenho uma trave antes para tirar do meu próprio olho? Aquele outro conselho precioso de Jesus: não discuta assuntos com pessoas com quem não haja a possibilidade de fazer uma troca de percepção, uma troca de conhecimento num nível próximo de compreensão. Pessoas que não compreendem o que você já compreende, é inútil tentar travar um diálogo, razão pela qual ele nos diz, através daquela metáfora dos cães, dos porcos, pode parecer agressiva, mas é apenas uma metáfora. Não deis aos cães as coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. É nesse sentido. Se já compreendeu, distribui, mas só para quem quiser receber a informação, o conhecimento. E pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis. Tudo isso está no início do capítulo 7 de Mateus, e lá no versículo 12, Jesus fala da empatia, quando ele diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, Jesus, além de dizer para nós o que é empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ele diz também: não estou dizendo nada que vocês não já saibam, ou não tenham refletido que já sabem, porque está na lei e nos profetas. É da lei, é da primeira revelação, é do conjunto de ensinamentos da primeira revelação. Ali, nesse trecho, a gente tem, através de Jesus, o significado da empatia, que significa se colocar no lugar do outro, sentir o que a outra pessoa sentiria caso estivesse na situação vivenciada por ela, e tentar compreender experiências e visões de mundo
diferentes das suas. Quando a gente não faz esse movimento, esse esforço, a gente cria um conflito, né, oriundo, consequente do preconceito, da arrogância. Então, se colocar no lugar do outro é não concordar, né, possivelmente, mas admitir que é uma visão diferente e que merece respeito e que merece ser contemplada dentro desse conjunto inumerável de percepções da realidade. Então eu fiz um gráfico bem simplesinho, né, onde eu quero abordar com vocês aqui qualidades mais fáceis de assimilar, de absorver e exercitar. São tantas, mas eu peguei só duas: a mansuetude e a cortesia. São coisas fáceis, está dentro do alcance de qualquer pessoa. Claro que existem qualidades que são mais difíceis, né? Mas nós teríamos assim, num exemplo muito reduzido, essa possibilidade: mansuetude e cortesia como virtudes que, depois de conquistadas, aí eu consigo chegar na empatia, eu consigo adquirir a capacidade de me colocar no lugar do outro. Quando eu chego nesse nível intermediário, aí eu adquiro a possibilidade, né, de compreender e exercitar a compaixão e a caridade. Esses dois, sim, são virtudes num nível mais adiantado. A caridade, inclusive, a caridade pura, ela se confunde com o amor pleno. Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, 1 aos Coríntios, capítulo 13, ele faz a descrição do amor, e alguns textos falam de amor e caridade como se fosse sinônimo um do outro, né? Então vamos fazer isso, vamos iniciar nosso raciocínio falando de mansuetude, de cortesia, ascendemos a compreensão da empatia para finalmente fechar com esse salto da empatia para a compaixão e para a caridade. Para fazer esse caminho aí, eu tomei como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, tomei um exemplo prático, né? Nós temos muitas pessoas que exemplificaram a empatia, exemplificaram a compaixão, e uma delas que eu tomo aqui nessa nossa breve abordagem é Nelson Mandela. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos falar sobre o livro Jesus no Lar, que Chico Xavier psicografou, de Neil Lúcio, nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, através dessas fontes, construir essa linha de raciocínio. Então, sobre mansuetude, esse gigante, Nelson Mandela, que ganhou o Prêmio Nobel em 1993, compartilhado, né? Ele é o exemplo da mansuetude, né? Ele nos mostra que a mansuetude é a fonte de onde nasce esse poder de se posicionar, se colocar diante de uma realidade sem violência. É o poder da não violência. Através desse grande exemplo de Nelson Mandela, a gente chega a essa conclusão de que ser manso não é ser tolo, não é ser bobo, não é ser, na linguagem chula, não é ser otário, né, como a gente costuma falar no vulgo. Mansuetude é sabedoria. Os mansos são sábios, não decretam ordem pela força bruta, não são ditadores, não são déspotas, são fortes em si mesmos e têm atitudes serenas. Para muitos, o comportamento sereno pode parecer fraqueza, tolice e desatino. As pessoas que ignoram essa força, ignorantes na essência da palavra, as pessoas que ignoram
essa virtude pensam assim, né? Mansuetude é fraqueza. E essa frase que Mandela pronunciou e está nos registros, né, biográficos dele, mostra muito bem a convicção que ele tinha da mansuetude. Lutei contra a dominação branca, lutei contra a dominação negra, acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática na qual as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e realizar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Olha só, até hoje muitas pessoas não compreendem a crucificação com o olhar do evoluído, com o olhar do Espírito Superior. Muitas pessoas ainda no mundo consideram Jesus um fraco porque se deixou crucificar, se deixou morrer, entre aspas. É que não consegue ter a percepção de alguém que já está num patamar de consciência muito adiantado, muito além do nosso. O morrer fisicamente é desistir de uma luta em inferioridade de condições. Quando Mandela fala, estou disposto a morrer, estou disposto a testemunhar, a dar o maior testemunho de que a causa pela qual eu luto vale a pena. Isso é mansuetude. A mesma coisa a gente vai encontrar no nosso querido Evangelho, no capítulo 9, quando os Espíritos trazem para nós duas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra, que é a terceira bem-aventurança. E quando eu falo terceira, eu já disse isso em outros momentos aqui, vou repetir apenas para construir a linha de raciocínio. Bem-aventurados os mansos em grau de dificuldade é a terceira bem-aventurança, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, é a sétima. Significa dizer que é muito mais difícil ser pacífico do que ser manso. A mansuetude já não é fácil, é uma renúncia à violência. Mansuetude, terceira bem-aventurança. Mas ser pacífico, ser um pacifista, é ter a paz, é irradiar a paz. E nesse sentido, o Berto Holden, vamos mostrar aqui agora, o Berto Holden, ele traz uma descrição didaticamente perfeita sobre essa distinção entre ser manso e ser pacífico. O Evangelho segundo o Espiritismo traz as duas coisas no mesmo capítulo, capítulo 9. Mas vamos fazer essa distinção utilizando o livro O Sermão da Montanha, de Humberto Holden, quando ele, se referindo aos mansos, diz o seguinte, né? Mansuetude consiste na desistência de qualquer violência, tanto física quanto mental. Né? E aí quando ele fala, né, da violência física ou mental, ele está falando de astúcia, de sagacidade, né? Dos instrumentos utilizados de forma baixa na política, na diplomacia. Ele está falando da exploração, etc., né? Coisas equivalentes. E sua substituição pela força do espírito. Diz ele ainda, o manso é silenciosamente poderoso, quando os outros são ruidosamente fracos. E eu finalizo. O capítulo é extenso, mas eu peguei só esses 3 tópicos. O terceiro destaque: onde estão as conquistas violentas de Alexandre Magno, de Júlio César, de Gengis Khan, de Napoleão, de Hitler, Mussolini e outros adeptos da força bruta? Muitos de nós só sabemos da existência desses líderes, desses governantes. A gente vai pegar os livros de história, a gente vai estudar nos livros de história, mas o exemplo deles não prevaleceu. A gente fala o tempo todo em Sócrates, Platão,
Jesus, o maior, né? E tantos outros gigantes que deixaram bons exemplos. Os que provocaram destruição foram poderosos materialmente, mas depois, como Jesus diz, né? Não ficará pedra sobre pedra, ele se referia ao materialismo nas suas mais diversas formas. E os feitos desses grandes conquistadores se dissolveram também, né? De forma equivalente a o não sobrará pedra sobre pedra. Porque não tinha mansuetude, não tinha virtude, tinha força bruta, e toda força bruta no processo de evolução vai se pulverizar, vai se dissolver, vai desaparecer. Então a mansuetude é isso, é desistência da violência. E o Berto Holden, nesse mesmo livro, no capítulo seguinte, ele vai falar dos pacificadores, né? Só relembrando, mansuetude, terceira bem-aventurança. Pacificadores, sétima bem-aventurança, lá, penúltima. Sobre os pacificadores, ele diz o seguinte, ó, pacificador é aquele que faz a paz, é um fazedor de paz. Quem tem firme consciência de possuir a plenitude do ser, que é uma qualidade de ascensão, né, uma qualidade vertical, qualidade evolutiva, pode facilmente renunciar à abundância do ter. Essa discussão aí em pauta, nós temos essa discussão, né? O que é mais importante, ser ou ter? Nós estamos impregnados ainda da necessidade de ter e negligenciando o desenvolvimento do ser. Essa é a grande questão. Uma pessoa profundamente harmonizada em si mesma irradia a harmonia ao redor de si e satura dessa imponderável e benéfica radiação todas as coisas. O pacificador, onde ele chega, ele não precisa falar nada. A presença dele irradia. Lendo e estudando a obra de André Luiz, quando André Luiz relata aqueles momentos em que o governador de nosso lar, ou um outro benfeitor de escola, de alta ordem, quando ele chega no ambiente, ele impregna o ambiente de luz. E muitas vezes com cânticos de uma melodia suave, encantadora, que emociona. As pessoas relatam, né, a emoção, o choro, pela simples presença de um pacificador. Ele irradia a paz, ele contagia a paz. Então já é um nível de consciência mais adiantado. Partimos agora para um livro muito bom, muito legal, para abordar esse assunto, que é o livro Jesus no Lar, que Chico Xavier psicografou com a mensagem do Espírito Neio Lúcio. E lá no capítulo 17, cujo título é A Exaltação da Cortesia, Jesus deixa um ensinamento precioso sobre esses dois quesitos, essas duas qualidades, a mansuetude e a cortesia, as duas juntas nesse mesmo capítulo. Eu peguei alguns pontos, poucos pontos, mas que retratam muito bem a mensagem de Jesus a esse respeito, nesse capítulo 17. Jesus pregava, né, na casa de Simão Pedro, e ele falava e as pessoas perguntavam, e ali se estabelecia o diálogo, né, educativo do Cristo. E a Neio Lúcio relata o texto iniciando da seguinte forma: à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A gente pensa assim, por que Jesus enfatizou a mansuetude? Quando a gente para analisar, é porque a humildade e a mansuetude são qualidades, são virtudes, dentre todas, as mais fáceis de adquirir. Olha que a gente já tem dificuldade com elas, né? Mas dentre todas, e algumas muito mais
difíceis de conquistar, a mansuetude pode ser colocada num nível mais acessível à consciência atual. Humildade, consciência, resignação. São três qualidades que nós já podemos conquistar. Então ele enfatiza a mansuetude e diz que os mansos herdariam a terra. E aí acontece um diálogo interessante, porque as dúvidas que os apóstolos demonstram naquele momento, muitos de nós ainda temos, né? São reflexões muito primárias, muito básicas, e que eles perguntam e o mestre vai responder com a sabedoria peculiar. Então, na casa de Simão Pedro, num dado momento, Judas faz a seguinte pergunta, né? Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé serão igualmente bem-aventurados? Antes que Jesus respondesse, Pedro complementa, reforça a pergunta. Mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Ou seja, qual é a compreensão que Pedro demonstra naquele momento? A que a maioria de nós demonstra ainda hoje. A mansidão, Senhor, a que tu te referes, é aquela em que eu renuncio a defender minha própria casa. Eu não devo recordar-lhe os imperativos, ou seja, eu não devo reagir, ainda que seja na base da força. Eu devo acovardar-me diante de uma invasão a título desta mansidão ao que o Senhor se refere. Aí Jesus começa a responder. O trecho é bem mais longo. Eu sintetizei só em 3 pontos para fazer a ênfase que me importa nesse momento aqui com vocês. Jesus respondeu: eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de gordura. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Cortesia. O que é cortesia, na verdade? Cortesia é uma forma, nem é necessariamente um conteúdo, é apenas uma forma, é uma polidez. E isso, pelo menos isso, nós somos credores uns dos outros. Não há a menor justificativa, a menor necessidade de nos tratarmos com rispidez. Claro que a gente sabe que muitas vezes é um estado psicológico e é uma defesa. Muitas vezes, por defesa, a gente é reativo, a gente defende antes mesmo de ser atacado. Mas esse mergulho em si mesmo, esse mínimo esforço de conhecimento, é suficiente para a gente concluir que não é necessário, numa conversa, nenhum tipo de rispidez, né? Não é necessário negar ao outro. Isso que Jesus fala dessa forma. Nós somos credores uns dos outros da cortesia. A cortesia. E ele continua, né? Bem-aventurados os que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Energia construtiva entre essas duas coisas. O gesto de bondade e o verbo da compreensão. O fazer e o falar harmonizados. Harmonizados na busca dessa energia que constrói. Bem-aventurados. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante. Aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante. Discordar sem ofender.
discordar sem atacar. E esse terceiro aqui, os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde. Aqui nós, professores, professoras, nós pais e mães, nós dirigentes, que somos indagados, o tempo todo somos indagados, e muitas vezes somos impacientes e agimos com rispidez, um deboche. Um aluno que te pergunta uma coisa e você debocha como se deixasse subentendido uma menor inteligência, uma menor capacidade. Isso é arrogância. Isso é uma ignorância travestida de superioridade, que não existe nesse caso. Então, bem-aventurados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, para o filho pequeno, para o aluno, para a aluna, ou simplesmente para a pessoa que na casa espírita procura para perguntar coisas que para mim, para você, é básico, é simples, mas para a pessoa não é. E a gente tem que repetir como se fosse e é a descoberta para a pessoa que te procura. É o que Jesus fala, bem-aventurados, né? Os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, repetindo de diferentes maneiras, até conseguir fazer a informação chegar compreensível à pessoa que te ouve. Então esse capítulo 17, ele é maravilhoso nesse sentido, porque deixa para nós essa certeza de que mansuetude e cortesia são coisas fáceis de conquistar. Estão ao alcance da gente. De todas as conquistas espirituais que a gente precisa realizar, essas duas estão no nível mais acessível. E a cortesia, tanto quanto a mansuetude, como eu coloquei naquele gráfico inicial lá, né? Aquela ilustração inicial, eles são o degrau através do qual a gente vai ascender para a empatia. Cortesia como eu falei antes, cortesia apenas a polidez, a forma educada, né? Urbana, né? Urbanidade, conjunto de gestos. Poderíamos dizer que a cortesia está no campo da forma. Mas aí eu posso evoluir para empatia, que aí já é algo mais profundo, porque está no campo do sentimento, da compreensão, né? Compreensão de sentimentos. Da cortesia, que é a forma, eu evoluo para compreensão, algo mais interior, mais interno. É nesse sentido que a proposta dessa reflexão foi o caminho da empatia. Eu recebo os primeiros elementos nesse patamar de empatia, esse patamar intermediário, e através da empatia, aí sim eu vou dar o grande salto, que é compreender e exercitar compaixão e caridade. Então, da cortesia a gente ascende para a empatia, né? Então, agora já repetindo um pouco e costurando a ideia que a gente está abordando, o que é empatia, né? Empatia é compreensão, envolve a habilidade de entender os sentimentos e perspectivas do outro. Empatia é a aquisição de outros pontos de vista, desenvolvendo maturidade e sabedoria. E o terceiro destaque que eu faço é exatamente a ênfase da nossa abordagem. Empatia é caminho, empatia é transcurso, é ponto de passagem, né, para o amor ao próximo e a prática da caridade. É o impulso para que aconteça a atitude de auxílio. Quando eu falo em atitude, eu deixei de apenas sentir, compreender, aí eu dou o grande salto, aí eu vou agir.
eu vou encontrar meios de agir, de fazer com que o meu auxílio, a minha empatia se transforme em auxílio para o meu semelhante. Aí eu cheguei na compaixão. Eu saí do sentimento naquele campo intermediário, né, e acessei um nível mais elevado de virtude, que é a atitude. Não apenas sentir, mas contribuir de alguma forma para que a dor do outro seja aliviada. Cheguei na compaixão. Então, da empatia à compaixão, resumidamente, é isso. A empatia é a base da compreensão da dor alheia, do sentimento, enquanto a compaixão é a resposta ativa que transforma essa compreensão em uma forma de aliviar essa dor. Ou seja, já é a ação. Quando eu exerço com instrumentos o auxílio que a empatia despertou em mim, aí eu estou manifestando compaixão. E o outro elemento, a outra virtude no patamar alto, né? Eu destaquei dois, a compaixão e a caridade. Como é que é essa construção de ideia aí? Porque a empatia, né, é a capacidade de sentir e compreender sentimentos. Ok, já dissemos. E indulgência? O que é indulgência? É a compaixão que se demonstra pelo próximo. Emmanuel chega a dizer que indulgência é a outra face da caridade. A indulgência ela tem uma característica no mesmo nível de compreensão e de exercício da compaixão. Indulgência e compaixão estão no nível equivalente. Então, da empatia, da mesma forma que da empatia eu salto da cortesia eu salto para a empatia, e da empatia eu salto para a compaixão, eu também da empatia salto para a caridade. Né? Por que eu coloquei empatia indo para a indulgência? Porque, repetindo, indulgência é o coração, é o âmago dessa definição de caridade que o Livro dos Espíritos nos dá na questão 886. Caridade é caminho para a plenitude. Caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. No bojo dessa definição de caridade, a indulgência ela salta com o sentimento que se confunde com a própria caridade, né? Ela se confunde com a caridade. É como se dentro desse conceito aqui, benevolência e perdão fossem coisas contidas dentro da própria indulgência. Então, da empatia eu posso saltar para a indulgência. Ao fazer isso, eu consegui entender a caridade pura, né? Que é a caridade que Jesus demonstrou, ensinou, exercitou para todos nós. Ok. E no final das contas, depois de fazer essa breve reflexão, fica a pergunta: como é que eu faço para desenvolver a empatia? Vimos aqui que a empatia é caminho, é intermediário. Eu adquiro mansuetude, adquiro cortesia, vou para a empatia, que é a capacidade de sentir, e vou agora fazer o esforço para as práticas, o exercício, as atitudes. Mas onde é que eu encontro isso para poder aprender a desenvolver em mim esse sentimento nobre, essa qualidade nobre que é a empatia, né? Primeiro, aprender observando as pessoas empáticas e seus comportamentos. Vamos lembrar nosso querido Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele nos dá um conselho precioso.
ele diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador do Cristo. Assim é no dia a dia, né? A gente imita pessoas, claro, tudo a depender do grau de afinidade, do grau de preferência que você tem, pelo nível de compreensão que você já desenvolveu. Mas se você quer subir, se você quer crescer, quer evoluir, as referências têm que ser referências positivas. Então eu estou sempre olhando um professor, uma professora, meu pai, minha mãe, amigos, né, líderes, que têm qualidades que a gente olha e fala assim, vou imitar. É didaticamente perfeito isso. O Paulo de Tarso aconselha, sede meus imitadores como eu sou imitador do Cristo. Então, se tem um trabalho ali sendo realizado, né, um trabalho de educação, mutirão para vacinar pessoas, mutirão para ensinar as pessoas determinado conteúdo, mutirão para distribuir doações, vai lá e se junta. Tem vaga para mim? Vai lá, se junta àquele grupo. Se você está achando que aquilo é uma coisa bacana, né? E nasce esse sentimento de imitação, vai lá, cola neles, cola no grupo e vai junto. Isso é imitação. Evitar fazer julgamentos. Lá, falei nesse instante, né? Evangelho de Mateus, capítulo 7, o Sermão da Montanha. Jesus pede taxativamente, não julguem para não serem julgados. Antes de querer tirar o cisco no olho do teu irmão, vai tirar a trave do teu olho. O teu defeito é tão maior e você está preocupado com uma coisa pequena no teu semelhante. Então, evitar fazer julgamentos é também estratégico. E por último, uma coisa assim bem específica para todo mundo que faz trabalho voluntário, seja na casa espírita, seja em uma outra instituição, que pode ser uma instituição social, pode ser uma outra religião, pode ser até mesmo órgãos institucionais em que os trabalhos são realizados profissionalmente, mas não precisam ser pragmáticos, não precisam ser mecânicos. Dose de amor, veste o trabalho com essa dose de cortesia, né, de generosidade, de empatia. E ali dentro do trabalho, muitas vezes, no trabalho, um minutinho ali no cafezinho, você escuta um colega, uma colega, você está sendo empático. Você está dedicando alguns minutos do seu tempo, do meu tempo, para ouvir. E muitas vezes o que a pessoa precisa não é que você diga nada para ela só precisa de alguém que escute. Na casa espírita a gente chama de escuta fraterna. São muitas dicas que a gente encontra em diversas fontes, na doutrina espírita também. E eu finalizo a nossa reflexão com essas três observações que eu peguei lá nessas fontes maravilhosas de estudo da nossa doutrina espírita. Espero que tenha sido útil essa reflexão, foi muito útil para mim, está sendo muito útil para mim. Por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês, a minha colaboração, é o que eu tenho de bom nesse momento para dividir com vocês. Que Jesus nos ajude a compreender essas verdades, porque elas vão nos ajudar dia a dia a melhorarmos e a nos transformarmos em pessoas melhores. Grande abraço, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.